Bom dia, todo mundo. É, é um prazer estar aqui nesse, nessa reunião do Zoom para começar a primeira aula do minicurso Mídia, Cultura Terapêutica e Demandas Contemporâneas, com a professora doutora Maica Castellano, que está fazendo um estágio de pós-doutorado no nosso grupo de pesquisa, no Conex Lab. Esse minicurso é uma produção, enfim, do Conex Lab, para e oferecida para os docentes e discentes do PPG-Com SPM e dos demais programas distrito da SPM. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Realmente é um prazer. A Maica eu tenho acompanhado o trabalho da Maica desde a época do doutorado. A Maica trabalhou com cultura de autoajuda e a tese dela de doutorado é, virou um livro, que é bem legal, bem importante, Vencedores e Fracassados, e ela segue perseguindo essa produção, né, de subjetividade no contemporâneo, esses modos de subjetivação no contemporâneo, agora a partir da, da chamada cultura terapêutica. Como o nosso grupo de pesquisa tem muito interesse na questão dos modos de subjetivação, nós entendemos que seria um bom tema, né, para esse mini curso. Enfim, então, sem mais delongas, passo a palavra para a professora Maica, que é docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense, e, como eu disse, pós-doutoranda no PPG-Com SPM em São Paulo, é, ali no Conex Lab. Então, Maica, todo seu. Obrigada, Gisela. Como eu estava falando para a Gisela aqui, estou com um problema na minha voz essa semana. Nos últimos dias comecei a ter um problema de refluxo que está atrapalhando um pouco a minha fala. Então vamos ver aqui, talvez eu tenha que fazer umas pausas para beber uma água. Vamos ver como é que vai acontecer. Mas estou muito feliz aqui de poder compartilhar com vocês, né? O pessoal do grupo já conhece um pouco a minha pesquisa, mas hoje a gente vai conseguir, né, nesses dias vou conseguir conversar um pouco mais, trocar um pouco mais sobre o que tem sido um pouco. Porque, de alguma maneira, esse mini curso resume um pouco alguns dos temas que estão como pano de fundo dos meus interesses de pesquisa dos últimos anos, né? E já consegui discutir isso com um pouco mais de calma. Então, obrigada a todos que estão aqui. A ideia desse curso, então, é tentar pensar essa lógica, né, que eu estou chamando aqui, que vários autores já trabalham há muito tempo com essa ideia de cultura terapêutica, né, um termo que já se consolidou nos estudos dessa interseção entre comunicação, psicologia, e a ideia é tentar pensar um pouco nessa primeira aula de hoje, como é que a gente, primeiro, definir um pouco o que eu estou chamando de cultura terapêutica. Estão conseguindo me ouvir bem? O volume que eu estou falando tá bom? A altura? Tentar pensar primeiro o que que é isso, né, cultura terapêutica, e e já tentar estabelecer alguns fios que conectam isso com o universo da comunicação e com coisas que a gente pesquisa, né? Por isso que essa ideia de demandas contemporâneas é como é que aquelas coisas que convocam a gente hoje em dia, né, todas as coisas que convocam a gente de alguma maneira estão muito influenciadas por essa lógica da cultura terapêutica. Aqui é só tá cortando, né? A ementa que já que foi compartilhada, né? Então, basicamente, tentar pensar essa questão da seção da cultura terapêutica, como é que ela se relaciona, coloquei uma breve definição disso, né? Como é que ela se relaciona, por exemplo, com uma expansão de um vocabulário terapêutico que começa a ser usado para várias coisas, não só nesse ambiente da clínica, por exemplo, dos diagnósticos, né? Como é que os diagnósticos, por exemplo, passam a deixar de ser uma condição aplicada em consultório para ser uma coisa usada socialmente, compartilhada de uma maneira mais restrita, e como é que a gente pode pensar essa relação, né, da mídia com esse olhar psicologizante dos processos sociais, e a ideia do curso é pensar um pouco isso. E aí alguns tópicos, né, algumas coisas que vão aparecer aqui nas nossas conversas, é, em- coloquei aqui essa ideia da cultura da autoajuda, né? A Gisela já falou que no meu doutorado eu fiz doutorado sobre cultura da autoajuda,
Eu analisei livros de autoajuda com foco em livros que tivessem como tema, né, como principal mote, essa divisão das pessoas entre vencedores e fracassados. Essa questão dos vencedores, né? Tentei fugir um pouco de coisas mais específicas, porque fazendo uma primeira busca parecia muita referência a vencedor, mas com coisas específicas, tipo o vendedor vencedor, o marketing vencedor, oratória vencedora. Eu tentei fugir desses livros que fossem mais específicos e peguei livros que estavam tratando justamente da questão do vencedor como um todo, né? Essa ideia do que é ser um vencedor. Pessoa bem-sucedida, uma pessoa basicamente não é muito ligada a um sucesso financeiro, né? A pessoa rica é uma pessoa, é um vencedor, de acordo com esses livros. E aí eu analiso esses livros, né? Eu analisei 8 livros de autoajuda, de uma maneira mais detida na tese. Li mais de 50, mas o corpus principal são 8, são 6 livros atuais e 2 do século XIX, que são os meio que inauguram o, o filão, né? São os que são identificados como os primeiros livros de autoajuda. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E aí pensando que a cultura da autoajuda ela vai muito além dos livros. Eu coloquei aqui a imagem dos livros, e na minha tese eu trabalho com livro, mas a ideia é que essa prática do aconselhamento, que está muito presente na autoajuda, ela vai se espalhando para várias coisas, inclusive para o fenômeno do coaching. Coaching é um tema que me aproxima muito da professora Gisela, né? Que ela se interessa por isso, essa lógica da coaching midiática, da subjetividade. E a lógica é que essa figura onipresente, mais onipresente do que a gente gostaria do coach hoje em dia, ela bebe muito dessa fonte da autoajuda, do aconselhamento, né? E aí, enfim, questões como performance, empreendedorismo também vão aparecer. A presença de especialistas do campo das ciências psi, né? Quando a gente fala de cultura terapêutica, a gente vai ver que grande parte disso está ligada à presença muito grande desses profissionais em várias áreas diferentes, né? Quando a gente fala profissionais das ciências psi, a gente está falando basicamente de psicólogos, psicanalistas, psicopedagogos, psicoterapeutas, enfim, todas essas psicanalistas, psiquiatras, né, inclusive, que já é a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? Já é um ramo da medicina, não é exatamente psicologia, mas essas duas coisas elas se misturam cada vez mais, inclusive. E aí, como é que a gente vê esses profissionais aparecendo? E aí, a gente que está olhando muito para a comunicação, né, para a mídia, como é que eles aparecem cada vez mais nas redes sociais, em canais do YouTube, falando sobre basicamente tudo, né? É interessante como é que essa figura do psicólogo ele virou meio que um especialista em qualquer coisa. Ele é convocado para falar sobre qualquer coisa, para explicar qualquer coisa. E eu acho que essa é uma das características mais interessantes, barra importantes da cultura terapêutica, né? Como é que esse lugar de legitimidade de uma ciência específica, de uma forma de pensamento específico, conseguiu se espalhar a ponto da gente conseguir explicar quase tudo no mundo hoje em dia a partir desse discurso, a partir de uma lógica de funcionamento específica de uma disciplina que é a psicologia. E aí eu coloquei, né? Promovendo explicações e enquadramentos de questões sociais como desigualdade de raça, classe e gênero, a partir disso, o que é um dado novo. Acho que assim, o principal é a gente entender que tudo isso é um dado novo. Não era assim desde sempre, né? Inclusive a psicologia é uma disciplina relativamente nova. Então não foi, nem sempre a gente explicou as coisas do mundo a partir dessa lógica que passa pela saúde mental, pelas nossas emoções mesmo, né? A própria forma com que a gente lida com as emoções, modulada pela psicologia, é um dado novo. As emoções estão presentes aí há milhares de anos, e as pessoas, os filósofos estão debatendo as emoções, só que por um outro prisma, não por esse prisma específico desse enquadramento que é dado pela psicologia, que é sim um dado novo. E aí, eu acho que a questão principal aqui é como é que mesmo coisas de base, né, estruturais como raça, classe, gênero, né, essas clivagens modernas que a gente poderia pensar assim, também passam a ser explicadas por aí. Então, quando você vai discutir questão de gênero, em vez de falar de uma apenas de uma sociedade patriarcal e ver como é que isso se formou ao longo de séculos, você vai falar também do impacto disso na saúde mental das mulheres,
e como é que as emoções lidam com isso. Quando você vai falar de racismo, você não vai olhar só para a questão estrutural de séculos de escravidão, quais são as consequências, qual é a história, você vai olhar também para o impacto disso na saúde mental de pessoas que sofrem com o racismo. E a gente vai ver como é que isso daí, se por um lado tem um verniz interessante da gente olhar para os sujeitos, sua subjetividade, o que está, suas emoções, por outro, tem, de alguma maneira, um certo apagamento da estrutura e das questões históricas que estão envolvidas nas coisas, com um foco muito grande nos indivíduos, suas questões, sua individualidade e etc. Um outro, né, exemplo disso, da questão do. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que talvez fique melhor assim, né? Que aí não corta. É, outro, né, sintoma, para a gente ficar já ficar no tema da cultura terapêutica, outro sintoma desse espraiamento da cultura terapêutica está nessa inclusão desses temas no universo da comunicação como um todo. Então, depressão, bullying, doenças e condições mentais, transtornos psicológicos, passam a aparecer com muita frequência no conteúdo que é espalhado nas redes sociais. Então, a gente vê, por exemplo, a gente vai até trouxe alguns exemplos aqui de influenciadores que vivem basicamente hoje em dia de relatar a sua condição de saúde mental. Então, influenciador de depressão, é uma coisa que de fato já existe. É uma pessoa que vive de narrar nas redes sociais como é que está a sua rotina em relação à depressão. Aí conta quais remédios está tomando, como é que está naquele dia, faz um acompanhamento e vive disso. O João Freire, que foi meu orientador no doutorado, ele agora está com um objeto de pesquisa muito interessante, que é psicopata. Ele está estudando psicopatas, que tem um laudo, né, do DSM, que é o transtorno de personalidade antissocial, que é o novo nome, né, que o DSM dá para essa figura que a gente entende como psicopata. E ele está analisando justamente como é que tem crescido as narrativas midiáticas de pessoas que se entendem como que têm esse laudo, né, que são enquadradas pela psiquiatria como psicopatas e que de alguma maneira reivindicam uma presença midiática no sentido de eu preciso é quase uma questão de reivindicar empatia pela sua condição e o curioso é que é um quadro, né, psiquiátrico em que a pessoa é marcada, por exemplo, por não ter empatia, por não ter capacidade de sentir empatia pelos outros, mas é uma reivindicação de empatia de lugar de fala, né? É quase assim, o orgulho de ser psicopata. Ele ficou brincando na apresentação que ele fez no evento da professora Paula Sibilia, teve acho que umas 3 semanas, né? Um mês mais ou menos. Ela fez um evento grande lá na FRJ para falar sobre mal-estar no século XXI, e aí ele apresentou esse trabalho lá, e aí fala sobre isso, aí me chamou muita atenção, porque eu já estava trabalhando com isso em relação a outras doenças. Quando chega no caso da psicopatia, né, do transtorno de personalidade antissocial, isso fica ainda mais impressionante, porque é de fato um momento em que isso ganha uma dimensão que até essa figura do psicopata que sempre esteve na mídia, mas por um viés de filmes, né, o interesse de filmes sobre isso, tal, começa a aparecer com esse outro lado de vamos aqui acompanhar os dilemas da vida de um psicopata, e aí livros sendo escritos em, né, primeira pessoa por essas pessoas, e livros que têm feito sucesso, né, têm sido publicados em vários países, inclusive estão sendo publicados no Brasil também, já foram lançados em português. E aí, um outro ponto, né, um outro tópico que me chama a atenção dentro dessa lógica é como é que falei agora há pouco, né, sobre a questão racial, sobre a questão de gênero, e aí eu resumi isso, né, a partir dessa, desse texto aqui, a percepção de que, a despeito da consolidação desse imaginário nas últimas décadas, né, esse imaginário da cultura terapêutica, práticas e expectativas culturais contemporâneas, tal como a atenção às políticas identitárias e a valorização das vivências particulares nos debates sobre interseccionalidade, trazem novas questões. E aí, assim, botei, né, que nos interessa debater como essas pautas de movimentos identitários e sociais dialogam com a cultura terapêutica. Porque, e eu coloquei esse exemplo aqui
negros no topo, a presença preta começa a chegar na liderança das empresas, como é que em alguns momentos a gente vê que os movimentos sociais, eu coloquei ligados a pautas identitárias, mas não somente, eles bebem também dessa fonte da cultura terapêutica, né? Então, não é só no sentido de olhar o processo, por exemplo, do impacto do racismo, ou do machismo, ou da LGBTQIA+, fobia nesses grupos sociais, na saúde mental desses grupos sociais, mas a partir de outras lógicas também, como, por exemplo, a lógica do empreendedorismo, a lógica da meritocracia, como é que ela também vai entrar na discussão desses movimentos sociais. Por isso, essa ideia de negros no topo, né, é uma ideia que sempre causa um certo estremecimento dentro das discussões raciais, porque essa ideia, por um lado, ela é positiva, né, assim, está fazendo uma ode ao fato de que pessoas negras também têm o direito de estar na disputa, nessas disputas de cargo e tal. Ao mesmo tempo, você está colocando um foco muito individual, que aí eu me lembro até do Mano Brown, no podcast que ele apresenta, né? Discutindo essa questão da expressão "a favela venceu", que é normalmente quando algum jovem periférico, normalmente negro, ascende socialmente através do funk ou do futebol, enfim, daqueles caminhos mais tradicionalmente possíveis para essa ascensão acontecer. É muito comum, né, postar uma foto com um carro muito caro, com itens de consumo muito caros e escrever "a favela venceu". E aí o questionamento dele é justamente nessa, em que medida venceu mesmo se a gente está falando de um indivíduo, né? A favela vencer é uma pessoa preta chegar no topo, a favela vencer é uma pessoa uma pessoa negra enriquecer e poder ostentar um padrão de consumo é, parecido com o de pessoas brancas, ricas. E aí é claro que é uma discussão muito grande, sempre que isso daí vem à tona, aparecem argumentos de todos os lados, né? Uns falando que sim, é importante do ponto de vista simbólico que pessoas negras também tenham acesso a essas coisas e mostrem, só que em que medida um indivíduo conseguir ascender representa esse todo, né? Ou se não é mais um processo de a gente tapar o sol com a peneira, né? De pega um ou outro exemplo de alguma pessoa negra que ascendeu, ou uma mulher CEO, e aí fala, olha, viu, as mulheres também estão no poder. Aí você pega, claro, na massa você vai ver os números de emprego, né, de liderança nas empresas, você vê que as mulheres ainda são minoria, negros, então, ainda mais, mulheres negras, quando a gente faz o cruzamento dessas duas coisas, ainda mais, né? Então, são esses os tópicos principais. E aí, já entrando um pouco na discussão que eu queria trazer hoje, pensar um pouco isso que eu estou chamando aqui de. Depois eu vou passar, para quem tiver interesse, né? Já está na bibliografia, eu imagino que já tenha sido divulgada junto com a ementa, mas caso não tenha sido, eu posso depois passar os textos que eu estou citando aqui. Como as aulas iam ficar muito próximas uma da outra, eu não trabalhei muito com essa lógica de o texto do dia, né? Eu misturei alguns textos nas aulas e depois eu passo os textos para quem tiver interesse, esses que eu estou fazendo referência aqui. Mas nessa aula de hoje eu vou ficar muito focada no texto do Nicholas Rose, em que ele desenvolve essa ideia de que o século XX foi o século da psicologia. Na verdade, nesse texto e no texto do Benilton Bezerra, que está publicado num livro do João Freire Filho chamado Ser Feliz Hoje, uma coletânea. E aí tem um texto do Benilton Bezerra, que é psiquiatra, e ele também escreve sobre psiquiatria. Mais para frente a gente vai ver a contribuição dele, mas tentando pensar esses dois textos em conjunto, para justamente conseguir entender como que a psicologia se estabelece ao longo do século XX, como essa potência, né, como essa é, chave explicativa de tudo, que é um pouco do argumento que eu estou trazendo hoje, e como é que a psiquiatria vai entrar junto nisso ao longo do século XX também, para a gente chegar no ponto que a gente está hoje. E a ideia é um pouco discutir em que medida hoje a gente pode continuar comprando isso que o Rawls está falando em relação ao século XX, quais são as transformações que acontecem, ou em que medida também o que se mantém, né? O que a gente continua enxergando. E aí, quando ele traz a questão da psicologia, ele faz questão de falar, e eu acho que isso é importante, né? A gente está pensando aqui em psicologia, não só como uma disciplina psicologia, né? Faculdade de psicologia, mas como é que a psicologia como disciplina
né, com as suas instituições, com os seus cursos, com a sua organização, como profissão, né, como prática, mas também como modo de subjetividade. É esse terceiro ponto, claro que a gente está pensando de uma maneira mais direta quando está falando sobre esses processos que acontecem ao longo do século XX. E aí ele fala, né, que a psicologia, através do século XX, ajudou a construir a sociedade em que nós vivemos e também o tipo de pessoas em que nós nos transformamos. E aí ele vai falar como, de alguma maneira, a própria origem da psicologia, né, muito ligada a algumas instituições, como o exército, a prisão, a escola, como é que o fato dela ter se desenvolvido primeiro nessas instituições e depois ter se organizado, ela acaba sendo muito ligada a essa lógica de mentes calculáveis, indivíduos administráveis. É, não por acaso Foucault, quando vai pensar em questão de subjetividade, vai olhar também para essas instituições, né? É um pouco de pensar como tenta-se buscar uma norma, ele discute muito a questão da norma, como é que tenta-se buscar uma norma não a partir de um contraponto a uma ideia de normalidade, mas a partir de um critério do que essas instituições desejavam para os seus indivíduos. Então, a escola queria um aluno que se comportasse de determinada forma, o exército precisava de profissionais que se comportassem de determinada forma. Então, essas normas, essa ideia de normalidade que cada instituição dessas ia criando, ia fazendo com que a psicologia que estava sendo aplicada naquele primeiro momento, né, quando ela começa a se estabelecer como disciplina, nesses espaços, começasse a pensar os indivíduos a partir dessa lógica. Então, uma criança, por exemplo, que não se comportasse da maneira que uma escola achava que era o ideal para um aluno, ela era enquadrada como uma pessoa que precisava de algum tipo de acompanhamento especial, ou que tinha, né, não eram os termos que a gente usa hoje em dia, né, obviamente, mas a gente pode pensar que até hoje isso se mantém de alguma maneira. Só que com a expansão do diagnóstico que a gente vê hoje em dia, a gente vê as escolas cada vez mais tendo que lidar com uma realidade em que os alunos quase todos têm um laudo. Inclusive, o meu namorado trabalha em escola, é professor de escola, de ensino médio, e ele me disse outro dia que existe o termo os laudados, que era um termo que eu nunca tinha ouvido falar, que são os alunos da turma que têm laudo de doença mental. E é um percentual, assim, muito alto. Tipo, 40% das turmas hoje em dia, ele dá aula em escola de classe média alta, né, no Rio de Janeiro, e 40% dos alunos das turmas têm algum tipo de laudo. E aí as escolas agora também, né, pensando no caso de escolas particulares, da elite, elas tentam se moldar à existência desses laudos. Nesse momento aqui, a gente está falando meio que de um processo contrário, né? Em que existia a escola, as pessoas tinham que se adaptar às normas da escola e a psicologia entrava para tentar, de alguma maneira, ajudar isso, né? E aí ele fala também, a psicologia, as linguagens da psicologia construíram um senso comum na Europa e na América do Norte, na Austrália, na América Latina e em muitos outros lugares. O treinamento psicológico afetou profissionais de orientação de crianças, de trabalhos sociais e mesmo de administração de recursos humanos. E aí, uma outra frase que ele traz, que eu acho que é muito, que eu acho que talvez seja a principal frase do texto, assim, é a minha frase preferida do texto dele, em que ele fala de uma maneira meio irônica. Ele fala, né? A psicologia foi uma disciplina muito generosa. Ela se doou para todos os tipos de profissões, da polícia a comandantes militares, numa condição de fazê-los pensar e agir, pelo menos de alguma maneira, como psicólogos. Então, assim, a psicologia teve essa fase, né, de... eu acho interessante que ele fala que as disciplinas, né, as profissões, de uma maneira geral, têm uma tendência a guardar para si um vocabulário específico, de não deixar muito pessoas do senso comum conseguirem manejar com tanta destreza coisas que são muito específicas da profissão. Então, por exemplo, advogado, quando tenta falar difícil, de forma as pessoas leigas não conseguirem entender muito bem o que eles estão falando. No fundo, existe uma certa mística, né, com essa coisa de você não conseguir acessar. Médico, a medicina, de uma maneira geral, tradicional, também tem essa coisa mais esotérica, né, de que só para aqueles iniciados, então se você não entende tanto, você não vai conseguir. E a psicologia, segundo ele, fez o contrário disso. Ela espalhou o seu conhecimento, de alguma maneira, né, como está aqui no texto, fazia as pessoas pensarem como psicólogos. Então, as pessoas hoje em dia, pessoas leigas, que nunca fizeram um semestre de psicologia, que nunca leram, sei lá, Freud, que nunca leram nada,
falam com muita tranquilidade sobre termos que a psicologia, de alguma maneira, cunhou. E aí, meio que a consequência disso é, por exemplo, a gente pensar nessa lógica do coach. Então, a psicologia se espalhou tanto e agora ela tem que lidar, por exemplo, com a presença de coach, que tiram, de alguma maneira, o espaço do próprio psicólogo. E acho que essa aqui é uma das questões, né? Porque a gente tem visto cada vez mais os conselhos regionais e nacionais de psicologia tentando lidar com essa questão do coach que se coloca nesse lugar de uma pessoa que vai atender sem ter nenhum tipo de formação. A gente sabe que, por exemplo, na casa da psicanálise, você não precisa ter feito psicologia, né? Você tem que fazer uma formação em psicanálise, mas a gente está falando de pessoas que não têm formação em nada, nem em psicanálise, nem em psicologia, e que estão dando atendimento, inclusive fazendo é, técnicas como hipnose, oferecendo esses serviços e trabalhando com coisas de traumas, de reviver traumas. E aí eu sempre falo, sempre dou o exemplo de uma novela, agora eu não vou me lembrar o nome da novela, da Globo, que tinha um personagem que era um coach, que era uma novela patrocinada pela Sociedade Brasileira de Coach, não sei como é que é o nome específico, mas é basicamente isso. A novela recebeu o patrocínio deles e tinha uma figura que era um coach que fazia o tratamento de uma menina que tinha sido abusada na infância. E aí isso daí o Conselho de Psicologia ficou maluco com isso, né, de como é que a novela espalhava uma pessoa sem nenhuma formação trabalhando com uma coisa tão complexa, e é aí que se descobriu que a novela estava sendo patrocinada pelos coaches, né, por essa associação de coaches. Então, assim, é meio que é um sintoma que a gente pode pensar que, de alguma maneira, foi causado pela própria lógica de espelhamento da psicologia. A psicologia fez esse movimento de expansão e, de alguma forma, agora a consequência disso é que até o próprio trabalho dos psicólogos, né, até a própria área de atuação dos psicólogos está sofrendo uma intervenção, né, uma interferência de profissionais, de pessoas que não têm nenhuma formação e que também, já que receberam de alguma maneira esse letramento, se acham no direito de aconselhar. A gente vê, inclusive, os influenciadores de várias coisas nas redes sociais também, usando uma linguagem muito baseada na psicologia, mesmo sem ter, né, nenhuma formação disso. Voltando para a ideia de cultura terapêutica, né, e aqui agora trazendo o Frank Furedi, que é um outro autor que trabalhou especificamente com o tema da cultura terapêutica, tem um livro chamado Cultura Terapêutica. Quando ele fala de cultura terapêutica, ele está falando sobre justamente esse movimento, né? Expansão do uso do vocabulário. As pessoas falam com muita tranquilidade sobre, hoje em dia, subjetividade, usam os termos, fazem diagnóstico dos outros, né? Se autodiagnosticam nas redes sociais, está tudo muito espalhado. Sobre o enquadramento das expectativas, dos sofrimentos, das demandas, a partir desse ethos das ciências psi, essa normalização do discurso terapêutico, né? Que eu tenho falado aqui. E como é que essas palavras, esses conceitos começam a fazer parte desse imaginário compartilhado. E aí uma observação que ele faz é quando a gente está falando sobre tudo isso, a gente está interessado na terapia como um fenômeno cultural, não como uma técnica clínica. Então, assim, quando eu dei uma disciplina, seria essa disciplina expandida, né, porque foi para graduação ao longo do semestre inteiro, e eu tive muito cuidado nessa parte inicial do curso, para os alunos não entenderem que a crítica a esse processo é uma crítica à técnica da análise, da terapia, à psicologia, estrito senso, porque senão a gente sabe como as pessoas são atravessadas hoje em dia por essa preocupação com a saúde mental, para não parecer que era um ataque, por exemplo, a pessoas que fazem terapia, que obviamente não é sobre isso, né? O que a gente está pensando é quais são as implicações sociais e políticas disso ter virado um fenômeno com a magnitude que ganhou. Não é exatamente uma questão de as pessoas não deveriam fazer terapia, ou é um problema que as pessoas façam terapia. Não é sobre isso, né? Caso não tenha ficado claro, o Furedi faz esse aviso em algum momento do livro dele, e eu achei interessante comentar aqui também. Mas, de fato, essa temática da psicologia, né, da terapia especificamente, ela tem já alguns anos, né, algumas décadas, ficado muito em evidência na mídia. Eu dei muitos exemplos de internet aqui, que são exemplos muito bons, mas a gente pode pensar também em como
que a televisão, o cinema também tem abordado muito isso, né? É um universo que tem interessado muito. Esse Sessão de Terapia é uma série irlandesa, que é um formato irlandês, né? Que foi vendido para um irlandês, israelense, que foi vendido para o mundo inteiro. Tem versões dessa série em vários lugares do mundo. A série Shrinking, né? Que é também sobre isso, sobre acompanhar a vida de alguns psicanalistas. E aí, mesmo em séries que não têm como principal tema a, a questão da psicologia, da terapia, a gente percebe, né? Lá em cima estava naquele primeiro slide o exemplo mais clássico, né? Que é esse daqui, sempre muito citado. O Frank Fred, ele abre o livro dele falando do Tony Soprano, da série Família Soprano, que é um mafioso que vai se consultar com uma terapeuta, né? Ele vai lidar com os traumas dele de infância lá, e aí que é aquela dicotomia, aquela questão básica assim de ser meio contraditório, né? Como é que um mafioso que costuma resolver suas questões de vida na base da bala, da ameaça, do sequestro, vai lá trabalhar seus sentimentos, suas emoções no consultório de uma psicanalista, e ela é uma personagem muito importante ao longo da série. E aí, isso daí vai aparecer também em outras séries. Aí eu trouxe Ted Lasso, que é uma série que é sobre esporte, né, sobre futebol, e também a figura da psicóloga aparece como central, não só para trabalhar e aí é isso que é interessante, né? Por que que a psicologia também entra muito forte nessas séries? Não é apenas porque faz parte do nosso imaginário hoje, então é normal que tenha a figura do psicólogo lá aparecendo nas séries. É porque grande parte dos personagens principais de séries de televisão, e aí esse é um tema que eu também venho pesquisando nos últimos anos, né, a questão das séries televisivas e representações, são normalmente personagens complexos, que são complexos muitas vezes porque têm um diagnóstico de doença mental. Então, é quase como uma característica dos personagens principais, sobretudo personagens homens, brancos, de meia idade, complexos, eles muitas vezes têm a sua complexidade. O personagem é construído muitas vezes em cima de um diagnóstico de doença mental. Esse é o argumento, né? Então, isso não foi sempre assim, né? Sempre existiram camadas em personagens que não necessariamente se traduziam um diagnóstico. E o que a gente tem visto é que muitas vezes agora a gente consegue, ao longo das temporadas, conforme os personagens vão se desenvolvendo, entender que parte dos problemas que eles enfrentam, né, das jornadas que eles passam, tem a ver com com algum tipo de diagnóstico, com algum tipo de trauma que eles vão trabalhando ao longo da série, muitas vezes com a presença de um profissional como um psicólogo acompanhando o personagem. No caso do Ted Lasso, isso acontece. Aqui é Crazy Ex-Girlfriend, que é uma série, uma comédia, né, musical, em que também a personagem tem vários diagnósticos. Se não me engano, eu acho que ela é borderline, e aí também isso daí é uma característica muito importante na série. O próprio título da série já faz, de alguma maneira, uma menção brincando com isso, né, coisa do crazy, da minha ex-namorada maluca. E aí, séries essa daqui eu me esqueci o nome dessa série agora, que é uma série da HBO é uma comédia, tipo, que acompanha a vida de duas amigas negras, e aí, inclusive, a figura da psicóloga negra também é uma outra coisa que é muito comentada, né? Como é que existe quase esse tropo da psicóloga negra que entra nas séries. É muito frequente que as atrizes escolhidas para interpretar essas personagens de psicóloga sejam mulheres negras. É uma coisa que vem sendo falada, né? Nesse caso aqui, até faz sentido que seja uma mulher negra, porque a personagem que vai se consultar também é uma mulher negra, mas isso daí aparece em diversas séries diferentes. This Is Us é meio que o contrário, né? O personagem começa a se consultar com uma mulher branca, e aí ao longo da série isso daí incomoda ele, ele acaba indo depois procurar um psicólogo, um homem negro, que ele acha que conseguiria entender melhor as questões dele. Mas também é uma série que é muito emotiva, né? Uma série mais melodramática, mas com um perfil parecido com uma narrativa que a gente está acostumado com as novelas, né? Dramas familiares, e aí a presença da psicóloga também para lidar nesses momentos de crise. E aqui um exemplo de novela brasileira, em que também, né,
meio que a gente consegue ver essa figura do psicólogo também aparecendo com força e já sendo as sessões de terapia fazendo parte da narrativa das obras de ficção seriada, né? Acho que é um pouco esse o ponto aqui. Uma outra forma da gente conseguir enxergar como que essa cultura terapêutica se estabelece e de alguma maneira se espalha está nesses dois gráficos que eu peguei do livro do Frank Furedi, em que ele vai mostrar como é que algumas palavras, né, que são bem desse imaginário terapêutico, começam a ter um crescimento muito vertiginoso no final do século XX, né? E aí ele mostra, como, por exemplo, a palavra trauma dos jornais britânicos no final do século, ali, né, 94, 2000, e da palavra estresse. E aí, inclusive, sobre a palavra estresse, né? Não sei se alguém aí tem alguma pesquisa que passe por esse tema. Tem uma pesquisa da Bruna Bacher, que é lá do meu grupo de pesquisa da FRJ, que também foi orientada do professor João Freire, que fala sobre estresse, né? Ela analisa justamente os discursos sobre estresse, se eu não me engano, é em revistas semanais, isto é, Veja, essas revistas, como é que esse discurso sobre estresse também aparece, que é uma outra coisa, né? Parece que a gente sempre falou, parece que estresse sempre foi uma chave explicativa das coisas, mas não é, né? Claro, é muito relativo a um tempo específico, a um modo de vida específico nosso, e aí ela vai mostrar como é que em outros momentos históricos, outros diagnósticos, né? Assim que começa a surgir a psicologia, a psiquiatria, vão aparecer, por exemplo, a questão da neurastenia, que é uma doença que era muito comum em uma determinada época, depois meio que para de existir, outros diagnósticos começam a aparecer no lugar, por exemplo, essa coisa do estresse, que no final dos anos 90, se alguém aqui viveu essa época intensamente, vai lembrar que certamente era uma chave explicativa para tudo, né? Estresse, as pessoas chegavam no consultório médico por qualquer tipo de problema, o diagnóstico era estresse. Foi uma das primeiras palavras, de fato, do universo da cultura terapêutica a ganhar essa dimensão muito forte no senso comum. E aí, esse gráfico aqui está falando de jornais britânicos, mas se a gente for fazer uma pesquisa nos jornais brasileiros, e a Bruna faz essa pesquisa, a gente consegue chegar a números muito parecidos, né? De fato, uma expansão ao longo da década de 90 de uma palavra que quase não era acessada, quase não era usada, para uma palavra que passa a explicar quase tudo. E aí, outros elementos para poder pensar essa expansão que ele traz no livro é, primeiro, um exemplo que eu acho que é muito eloquente, de fato, que é a expansão da terapia, inclusive para crianças e bebês, né? Como é que ele fala, né? A saúde mental infantil tornou-se uma especialização profissional estabelecida nos Estados Unidos e começa a existir essa demanda por tratamento terapêutico para crianças, inclusive, muito pequenas. E aí eu trouxe o exemplo de um livro, mas ele traz vários exemplos, né? E aí a gente falou muito da questão de classe, de raça, de gênero, mas ele traz um outro aspecto aqui ligado à questão, né, de fatos históricos. Ele fala do 11 de setembro nos Estados Unidos, e ele fala, né, um enfoque tão estreito na saúde mental ignora a possibilidade de que, através de um senso de propósito comum, unidade ou compromisso de lutar, a chamada psique nacional, a psique, possa alterar e obter propósito e definição. A influência dessa abordagem pode levar as pessoas a reagir a grandes eventos como o 11 de setembro como vítimas potenciais de trauma e não como cidadãos preocupados. Então, ele fala, né? Qual é o problema da gente olhar para um fenômeno como o do 11 de setembro a partir dessa lógica da cultura terapêutica? É isso. A gente está tratando de pessoas que são vítimas potenciais de trauma, ou a gente está lidando com questões sociais que atravessam, né, que tem muito significado, que tem muitas raízes históricas. A forma de abordagem diz muito de como a gente está conseguindo enquadrar alguns fenômenos sociais, né? E aí a preocupação dele quando fala de cultura terapêutica vai um pouco por essa linha. E aí, nessa, né, de tentar pensar um pouco dessa expansão do interesse sobre cultura terapêutica no, na nossa, no nosso consumo cultural hoje em dia, tem um universo que é muito influenciado por isso é o dos podcasts. Assim, existe uma série de podcasts
ligados a esse universo. Eu trouxe dois aqui, então estavam na lista dos mais ouvidos das últimas semanas, mas assim, existe uma série de podcasts que são apresentados por psicólogos. Muitas vezes são os próprios psicólogos, né, que apresentam, psicanalistas, mas eu trouxe dois, que por acaso um deles é com o Christian Dunker, que é de fato psicanalista, mas que também é apresentado pela Tati Bernardi, que é jornalista. Ela não tem formação, ela até faz formação em psicanálise, ela se interessa muito por psicanálise, mas ela não é psicanalista, ela é formada em publicidade, e ela, enfim, ela escreve uma coluna na Folha de São Paulo, ela apresenta outros podcasts com tem outras temáticas, mas ela se interessa muito por esse universo da psicologia, da psicanálise especificamente, e ela tem esses podcasts que fazem muito sucesso, que tratam desses temas, né? De uma maneira bem pop. E aí ela até fala, ela foi também, ela era uma das convidadas desse evento da Paula Sibilha, que eu citei agora há pouco aqui, em que o João Freire apresentou a pesquisa dele sobre psicopatas. A Tati Bernardi foi para falar justamente sobre essa esse linguajar pop, né, ligado à psicanálise hoje em dia, e ela é meio que uma das representantes desse movimento de expandir esse acesso. E aí ela fala, né, como é que, é, por um lado, é difícil para ela ser aceita nesse mundinho da psicanálise, em que as pessoas, de fato, têm formação, e, ao mesmo tempo, as pessoas sabem o quanto ela é, entre aspas, importante na divulgação disso. Então, é, não só esses podcasts mais diretamente ligados à psicologia, à psicanálise fazem muito sucesso, mas a gente percebe também como é que outros podcasts que não têm isso como temática principal acabam também sendo atravessados por essa lógica. E aí, nesse mesmo evento, eu reencontrei uma pesquisadora lá da UF mesmo, ela é orientanda do Bruno Campanella, já conhecia, sabia mais ou menos a pesquisa, mas atualmente ela está fazendo uma pesquisa em que o foco é o podcast Não Inviabilize. Não sei se vocês conhecem, ele faz muito sucesso, é um dos mais ouvidos do Brasil, em que a Déia, né, que é a apresentadora, ela narra histórias, conta histórias. O quadro mais famoso é o Picolé de Limão, em que ela conta histórias normalmente de relações amorosas que deram errado, que tem algum problema. E ela está fazendo até. Desculpa, gente. Ela está fazendo a tese sobre esse podcast, e a pegada dela é justamente olhar como que a cultura terapêutica atravessa muito a forma de narrar essas histórias, as explicações que a Déia dá, os conselhos, de alguma forma, que ela dá também, porque ela se coloca um pouco nesse lugar de quem aconselha, dá os pitacos dela sobre as histórias, e como é que o grupo está por trás do podcast, porque o podcast tem um grupo no Telegram, para os ouvintes, né, principalmente para os assinantes, poderem conversar e falar sobre os casos, como é que existe muito uma lógica, por um lado, de um grupo quase de autoajuda ali, que as pessoas estão ali ajudando quem foi lá contar alguma história, que essas pessoas também estão no grupo, e também como é que as explicações enfim, os debates são muito encaminhados a partir desse linguajar muito específico da cultura terapêutica que também atravessa esses espaços. Uma outra forma da gente enxergar como é que essa predominância da saúde mental tem aparecido é nos aplicativos de relacionamento. Nos últimos meses, últimos anos, a gente tem visto algumas pessoas falando sobre isso, né? De como é que colocar no Tinder, no Bumble, no Grindr e todos esses aplicativos de relacionamento e de encontros, a ideia de terapia em dia é quase que uma condição, né? Você coloca lá o seu perfil, normalmente você coloca, sei lá, sua idade, seu tipo de interesse, às vezes a pessoa coloca profissão, signo e coloca a informação de fazer terapia. Então, isso daí aparece como uma demanda e como quase uma maneira de se localizar, né? De se identificar dentro desse universo. O que significa colocar terapia em dia como um elemento importante a seu respeito, né? A gente está pensando aqui, uma mini bio de um site de relacionamento, você está fazendo uma apresentação muito rápida sobre quem você é. O que você está aqui, como é que você reduz, como é que você sintetiza quem você é.
No fundo, o que a gente está perguntando aqui, né, o que eu estou perguntando é: que sociedade é essa que diz para você que informar para os outros que você está fazendo terapia é uma coisa tão importante? No fundo, o que a gente está discutindo aqui é isso, né? Por que que a gente chegou, como que a gente chegou em uma sociedade, que valores são esses que começa a dar uma falha, que permeiam a sociedade, que diz para você que fazer terapia é algo tão importante a ponto de ter que figurar numa descrição de 3 linhas. E aí a Ana Sui, que é uma outra, que é uma psicóloga dessas, né, que ocupam bem esse espaço de ser meio influenciadora e de ser uma figura pública, está sempre sendo convocada para explicar coisas, para falar sobre várias coisas. Ela escreveu aqui sobre um pouco sobre esse negócio da terapia em dia. Aika, tem um comentário aqui no chat da Bia, Ah, nossa desculpa, não estou doutoranda. vendo. Não, não, sem problemas. Da Bia, nossa doutoranda que está lá no exterior com bolsa de sanduíche. Lembrando do meme da terapia em dia. A terapia em dia virou até meme também. É, porque é isso, né? As pessoas começaram a usar isso de uma maneira tão indiscriminada que virou uma coisa meio. é, Perdeu um pouco o sentido, né? E aí, até a Ana Sui, eu não estou conseguindo agora voltar, que eu fui tentar. Ah, deixa eu ver, acho que. Consegui voltar. Agora eu não estou vendo vocês, ótimo. Consegui fechar uma coisa e abrir. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, é que eu tenho que minimizar. Pronto, consegui. A Ana Sui, nesse texto, né, nesse post que ela faz no Instagram, ela inclusive questiona isso, né? Não só nesse sentido de que, virou meio, todo mundo agora fala sobre isso, como quem disse que uma pessoa que está fazendo terapia é superior? Porque esse terapia em dia é usado como um distintivo, né? No sentido de que, eu sou uma pessoa boa para se relacionar porque eu estou com a terapia em dia, eu faço terapia logo, eu estou, sei lá, sou bem resolvido. E ela fala que não é sobre isso, né? Se a pessoa está fazendo a sério terapia, sobretudo se ela estiver fazendo psicanálise, não necessariamente você está ótimo para se relacionar com alguém, não é. Terapia não é para isso, né? Não é para você chegar dando carteirada de que está com a saúde mental melhor do que a dos outros. Ela relativiza um pouco esse termo e, de fato, virou um meme, né? Essa coisa da terapia em dia. Inclusive, algumas pessoas falam que serve hoje em dia como red flag. A pessoa botou terapia em dia na bio de aplicativo de relacionamento, foge, que normalmente não é uma boa coisa. Então, passou para vocês aqui? O slide passou? Porque eu não estou conseguindo enxergar o slide. Foi, né? E aí, é, voltando, quais são as implicações sociais disso, né? E a gente já entra um pouco nessa segunda parte. A primeira era meio que tentar explicar o que eu estou chamando de cultura terapêutica aqui. E aí a gente tenta quais são as implicações disso, quais são os problemas ligados a isso. Acho que a primeira é a mais básica, né? A gente entender que, de alguma maneira, eu já falei um pouco aqui, é dessa questão da individualização das experiências. A gente começa a tratar mesmo questões que são coletivas a partir de um olhar muito individualizante, a partir de um olhar muito para o indivíduo. Então, se a gente vai trabalhar com a questão do racismo, pegando aqui os mais clichês, né, os temas mais clichês, é uma temática absolutamente complexa, histórica, com implicações muito materiais, né, de acesso, ligados à classe social, ligados a determinados lugares que são ou não acessados por alguns grupos sociais. E quando a gente transforma isso em alguma coisa sobre a dor de um indivíduo, que deve ser trabalhada num consultório terapêutico, a gente despolitiza de alguma maneira essa discussão. E é um pouco do que, assim, eu peguei esse exemplo do racismo, mas a gente pode aplicar isso para qualquer outra coisa, né? Quando a gente começa a tratar questões que são coletivas, sociais e políticas, como emocionais, a gente está tirando justamente, inclusive, nosso poder de luta coletiva. Né? Se a gente, então, como é que a gente resolve a questão o Brasil é um país muito desigual, como é que a gente vai resolver isso? Vamos levar terapia para os pobres. Não é sobre isso, né? Então, assim, estou usando uma maneira caricatural de falar, mas basicamente é isso, enfraquece um pouco a percepção de que algumas questões são transformadas de maneira coletiva, né?
Isso não quer dizer que a gente não deva, e aí, de novo, aquele disclaimer, né? Não quer dizer que a gente não deva olhar para a saúde mental das pessoas que estão sofrendo. Não é sobre isso. As pessoas que estão sofrendo deveriam, sim, ter acesso à ajuda. Inclusive, essa discussão que se faz, né, hoje em dia, muito de, deveria ter a psicanálise ou terapia, de uma maneira geral. No SUS, por exemplo, eu acredito que sim, as pessoas estão sofrendo e elas entendem que procurar um psicólogo é uma maneira legítima de lidar com o seu sofrimento. Então, isso, uma coisa não inviabiliza a outra, né? O fato de a gente tratar a saúde mental dos indivíduos não deveria obliterar, apagar o fato de que esses problemas não se resolverão de uma maneira mais significativa apenas nesse âmbito privado, né? E aí uma citação aqui do Fred, né? Ele fala: o isolamento encoraja os indivíduos a interpretarem a dificuldade que eles têm em dar sentido às suas vidas como produto da sua vida interior, em vez de uma afirmação sobre a incapacidade da sociedade em fornecer às pessoas uma rede comum de significado, que é um outro lado disso, né? Você transfere a responsabilidade. Então, você tira, por exemplo, o Estado não é responsável por absolutamente nada. As pessoas é que têm que lidar, porque se elas não conseguiram tal coisa, é uma incapacidade delas, elas têm que resolver isso, talvez elas não estejam tendo a atitude necessária, né? O mindset necessário para lidar com aquilo. E aí, né, a gente também que transforma, né, a lógica do determinismo social e econômico para essa lógica do determinismo emocional. E aí, voltando aqui à questão do racismo, né, que eu já falei um pouco, deixa eu ver se- primeiro, essa coisa, né, de que a gente está, que eu já tenho defendido aqui, que a gente está pensando as consequências da opressão racial cada vez mais a partir de termos terapêuticos. E aí o Fred fala sobre isso, né? Enquanto no passado os críticos do racismo enfatizavam a saliência da desigualdade econômica, da discriminação e da violência, hoje há uma tendência a se adotar a linguagem terapêutica da vitimização. E aí, só é importante dizer, né, porque não é para confundir isso, do inglês, né, não é a questão do vitimismo, que é um discurso que é usado muito pela direita para tratar desse tema. O que a gente está falando aqui é de uma outra coisa. É justamente de você pensar a questão racial a partir da lógica de uma vítima em potencial que vai ser atacada em sua saúde mental e tirar o olhar disso para a estrutura, né? É que eu coloquei aqui, né? Essa transferência do foco da estrutura para a subjetividade. E aí no meu livro, né, na tese, eu falo um pouco sobre isso também, citando esse exemplo, que eu estava falando de livro de autoajuda, né? E aí eu dou esse exemplo de como o Ronald Reagan falou em uma determinada ocasião em que os negros americanos realmente precisavam de livros de autoajuda voltados especificamente para eles em vez de cotas. Acho que é um exemplo bom para a gente pensar qual é, em última instância, qual é a implicação, por que é problemático a gente trabalhar a questão do racismo por essa lógica. Porque a gente pode, por exemplo, chegar à conclusão que se a questão é emocional, é subjetiva, é trabalhada num ambiente como o do consultório terapêutico, por que tem cota? Tem que ter cota, as pessoas têm que tratar suas questões privadamente e cada um se resolve. Você não precisa criar políticas públicas para lidar com uma questão que é subjetiva e emocional. Então, esse é um dos problemas da gente tratar isso nessa dinâmica. E aí eu volto à questão. Então a pessoa não pode tratar? Não pode, mas se a gente coloca o foco social nisso, a gente desmobiliza, inclusive do ponto de vista de políticas públicas de Estado, qual é a implicação coletiva, né, maior que a gente tem em relação a essas temáticas. E aí, voltando, né, já que a gente está falando de políticas públicas, de Estado, e etc., como é que a gente pode pensar esses locais, nessas instituições, principalmente, nessa relação com as práticas terapêuticas? Primeiro que o Nicholas Rose, naquele texto que eu comecei, na aula falando, ele traz, né, essa questão das normas que eu já tinha citado, de como é que as normas que a disciplina da psicologia vai adotar
ela de alguma maneira surge dessas instituições, né? Do sistema escolar, da indústria, das Forças Armadas. E como é que é interessante perceber como é que essas mesmas instituições, com o passar do tempo, né? Já falando do início da psicologia, mas ao longo do século XX, vão lidando com essas questões. E aí eu trouxe um outro exemplo que o Freud traz mostra no livro dele, em que uma reportagem do The Guardian sobre a crise do sistema educacional inglês, em que fala que a pobreza causa seu maior dano nas emoções de quem convive com ela. E aí o Freud conclui, né? Aparentemente, a sociedade está muito mais confortável em lidar com a pobreza como um problema de saúde mental do que como questão social. E aí ele continua falando que o governo tem encorajado o uso de técnicas terapêuticas para administrar problemas enfrentados, por exemplo, por pessoas em situação de rua. E aí ele dá um exemplo de na Escócia, que se adotou a política de fornecer a mulheres em situação de rua aulas de aromaterapia e uso de óleos essenciais para combater o estresse. E aí uma coisa que eu acho interessante da gente pensar é como é que, de alguma maneira, isso daqui reflete muito uma moldura de mundo muito burguesa, né? Assim, como é que a determinada classe social consegue criar uma visão de mundo que é muito reflexo de uma vivência dela? Então, por que oferecer aromaterapia e uso de óleos essenciais para combater o estresse em mulheres que estão em situação de rua? Porque, no fundo, essa estetização da vida que a classe média consegue ter, né, de criar esses elementos, a gente hoje em dia, essa indústria do wellness, né, do bem-estar, já tão atravessado nesse ethos de uma classe média que ela não consegue enxergar ajudar o outro que não seja atravessado por essa moldura que ela mesma tem do seu modo de classe, do seu modo de vida, né? Então, assim, a gente está falando de pessoas que não têm o básico, que não têm um teto, que não têm um abrigo, que não têm alimentação, mas a gente está tentando estetizar a vida dessas pessoas de alguma maneira, e uma estetização que é muito dada por essa lógica que vem desse cuidado com a saúde mental. E aí eu trouxe um exemplo que eu acho que eu vou ter que passar no. Não sei se eu vou conseguir. Tá no PDF. Será que eu consigo mudar aqui o que está sendo compartilhado? Sim, consegue. É só você descompartilhar, aperta o stop share ou parar de compartilhar, e aí você localiza o que você precisa e você volta. Eu acho que já parei, né? Não, Ainda não. Se quiser me ainda mandar o está. link, Marca, eu posso espelhar aqui também se quiser, tanto faz. Se tiver um link, talvez. Vê se agora foi, que eu botei para compartilhar o outro aqui. Não sei se apareceu Pronto. outro. Agora Apareceu atingiu uma o tela em princípio. preto? Apareceu uma tela em preto, sim. Vamos ver se vai rolar. Peraí, vou botar aqui. Tá indo para vocês? Ah, você tem que habilitar o áudio embaixo. Volta, sai, por favor. E na hora que você for, Ah, tá, tá. tá? Tem que habilitar o som, senão ele não vai. É melhor você sair e entrar de novo. Isso. Esse agora foi. No Palácio da Foi o áudio para vocês? Tá indo. Tá, Foi, tá né? com. Só contextualizar, isso daqui é um vídeo da época da campanha do Eduardo Paes à, à reeleição à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2012. O Eduardo Paes foi agora novamente reeleito para ser prefeito do Rio, né? Mas aqui é um vídeo antigo dele, em 2012. Aí eu vou passar e depois eu comento. cidade, Eduardo Paes, candidato à reeleição pelo PMDB, recebeu o líder espiritual Shri Shri Ravi Shankar. O indiano inventou uma técnica de respiração que promete benefícios para corpo e mente e criou a Fundação Arte de Viver, com projetos sociais em mais de 160 países. No encontro foi assinado um termo de cooperação entre a ONG e a Prefeitura.
O acordo prevê a implantação de programas de meditação e relaxamento para alunos de escolas públicas, com o objetivo de melhorar o rendimento em sala de aula. Eduardo Paes disse que quer usar as mesmas técnicas nas clínicas da família para promover saúde e bem-estar. São um espaço de atenção primária, de tratamento preventivo, não são um espaço para cuidar de doença. É um espaço que você pode, já estão atingindo a quase 2,5 milhões de cariocas, né, atingir uma parte importante da população e usar uma técnica de meditação, de respiração, como uma forma de melhorar a vida das pessoas, inclusive do ponto de vista psicológico, do estresse, das tensões do cotidiano. Bom, acho que é um exemplo bem eloquente disso que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de uma cidade que tem problemas seríssimos de saúde. Rio de Janeiro, nessa época, né, já começava a ter, por exemplo, no INTO, que é o Instituto de Trauma e Ortopedia, um escândalo de corrupção gravíssimo, né, com pessoas até hoje é um caos essa parte da saúde pública no Rio de Janeiro, de pessoas na fila durante muito tempo para conseguir cirurgias. Claro que atravessa, né, a atenção do município, do Estado e dos hospitais federais, a crise de saúde no Rio de Janeiro, não é só da prefeitura, mas aí a forma de tentar melhorar a vida das pessoas que é oferecida pelo prefeito na ocasião é a partir de meditação e técnicas de respiração. Na época, isso daí foi muito criticado, né? Esse projeto dele não durou muito tempo, mas era uma das bandeiras dele para tentar conseguir a reeleição na cidade naquela ocasião. Deixa eu só ver. Deixa eu voltar. Pronto, acho que agora voltou, né? Para o slide. Vídeo. E aí, queria fechar a aula de hoje, né? Essa segunda parte da aula de hoje, pensando um pouco a relação, a gente já falou já bastante da psicologia, né, de como é que a psicologia se espalhou e ajudou a criar esse cenário que a gente vê hoje, mas pensar um pouco quais são as transformações na psiquiatria para esse contexto. E aí eu trago o texto do Benilton Bezerra, de 2010, em que ele fala sobre essas transformações que vêm acontecendo ao longo do século XX, né? Na psiquiatria que tem, né, como eu falei lá no início, a principal, as pessoas no senso comum têm um pouco de dificuldade de entender a diferença, né? Mas basicamente isso é um dado muito importante. A psiquiatria, o fato dela ser um ramo da medicina, embora quando ela surgiu ela também tivesse questões de legitimidade dentro da medicina, né? Ela, por ser um ramo da medicina, ela passa por outros processos de legitimação, mas ela se encontra com a psicologia nessa questão da abordagem a respeito da mente, né? Das emoções, da questão da saúde mental. E aí o que a gente vê hoje em dia, e é um pouco o meu argumento, né? O Nicholas Rose, no texto dele que eu estou citando desde o início, ele fala, ele tem um argumento de que o século XX é o século da psicologia, e a grande questão que ele traz no final é em que medida o século XXI também vai ser o século da psicologia. E aí ele meio que responde a isso pensando que o foco das discussões sobre essas temáticas tem mudado um pouco nas últimas décadas e tem olhado cada vez mais não só para as emoções, para a questão da psicologia tal como a gente entende, mas tem migrado para a questão do cérebro. E aí ele vai falar sobre a questão do self-neuroquímico, né? Cada vez mais a gente tenta buscar explicações não só em traumas do passado, na nossa infância, né, pegando essa lógica, por exemplo, da psicanálise, mas a gente vai tentar entender quem nós somos também pela maneira com que o nosso cérebro funciona. Então, em vez de fazer só análise, a gente também vai fazer uma ressonância magnética do nosso cérebro, sabe-se lá, uma tomografia, sabe-se lá qual exame, para conseguir entender em quais áreas tal coisa acende, quando a gente sente tal coisa. E aí, essa preocupação, esse olhar muito específico para o cérebro, para o corpo, né, de alguma maneira, tentando reorganizar essa dicotomia corpo e mente, é o que ele está tentando pensar, né, o Nicholas Rose, como apontando para
como a gente pensa o século XXI em relação a essas temáticas, e o Benilton Bezerra, ele traz as contribuições do campo da psiquiatria para pensar esses mesmos processos. E ele vai falar que uma questão fundamental que acontece no campo da psiquiatria é o surgimento dos primeiros psicofármacos nos anos 50, que são medicamentos voltados especificamente para tratar transtornos mentais. E aí ele vai falar, pela primeira vez, tratamentos biológicos clinicamente eficazes de aplicação massiva começam a ser introduzidos, né, tanto em patologias graves quanto em distúrbios leves. E aí eu acho que a nossa questão aqui é tentar pensar justamente esse ponto de como é que cada vez mais, porque, claro que quando a gente está falando de transtornos graves, eu acho que é meio senso comum a gente imaginar que a gente considera uma ótima coisa o fato de que existem medicamentos disponíveis para pessoas que estão com questões de saúde mental e que precisam ser medicadas. Eu acho que a nossa discussão aqui também ela passa muito para em que medida esses medicamentos hoje são usados para fins muito livres e cada vez mais sendo usados para, inclusive, para propósitos que eles não foram pensados originalmente, né? Como é que eles têm se difundido e se tornaram, de fato, uma questão, inclusive, de saúde pública. Eu coloquei alguns memes aqui, né, que vocês estão percebendo, figurinha de WhatsApp, que vocês já devem ter visto, para poder mostrar como é que de fato, esses medicamentos, eles acabam também entrando nesse imaginário do meme, de tão difundidos que eles estão, talvez o Rivotril seja o principal exemplo desses medicamentos, mas isso daí acontece também em relação a outros. E aí, nessa discussão dos medicamentos, né, desses psicotrópicos, esses psicofármacos, o que ele vai falar é que um ponto de virada importante aconteceu em 1980, quando surgiu o DSM-3. DSM é esse manual de doenças, diagnóstico de doença mental, né, que a Associação Americana de Psiquiatria faz, né, a cada X anos eles lançam uma nova edição, e aí a versão que foi lançada em 1980, que é esse DSM-3, né, a terceira edição, ela é um ponto de virada porque ela expande de uma maneira espetacular o número de diagnósticos. Isso é a primeira coisa, né? Então, a gente deixa de ter lá algumas doenças mentais, aquelas mais clássicas, mais conhecidas, e começa a ter um espectro muito grande de possibilidades de transtornos, de doenças, e mais do que isso, a gente começa a ter o que ele fala, né, que o DSM simplificou a aplicação de diagnósticos e varreu para longe a influência da fenomenologia, né, dessa observação prática de como se dão os sintomas, por exemplo, e da psicodinâmica, são essas, como é que você trata, por exemplo, num consultório, o acompanhamento desses sintomas, como eixos fundamentais do diagnóstico e da terapêutica. Então, por exemplo, a gente começa com apenas o relato de algumas pessoas, né, como é que elas mostram, como é que elas estão sofrendo, o que elas estão sentindo, isso daí por si só já seria o suficiente para você fechar um diagnóstico, né? Um relato de uma pessoa dizendo que está passando por uma determinada situação já seria o suficiente para você fechar um diagnóstico. E aí qual é a implicação mais direta? Fechar um diagnóstico significa medicalizar essa pessoa, né? Para poder fazer uma indicação de um medicamento desse tipo, você teria que ter um diagnóstico fechado. E aí, a partir desse momento que a gente começa a ver o que a gente hoje em dia chama de expansão do diagnóstico de doença mental. As pessoas começam a ser muito diagnosticadas. A gente está querendo dizer que, basicamente, há uma tradução muito direta entre qualquer tipo de mal-estar e sofrimento em um diagnóstico fechado. E aí, essa é uma problemática do campo da psiquiatria, do campo da psicologia e do campo social de uma maneira geral, né? É um dos temas que a gente está trabalhando aqui como problemáticos, é justamente o dessa expansão, né? Desse uso meio indiscriminado do DSM e como é que ele tem sido feito. E aí, para pensar um pouco a questão da indústria farmacêutica, das implicações da indústria farmacêutica com esse processo,
Porque, assim, quando a gente fala dessa expansão do diagnóstico, o que está por trás é que, claramente, esse movimento que é feito pela Associação Americana de Psiquiatria, a gente não consegue deixar de enxergar isso como uma parte também do lobby das indústrias farmacêuticas querendo vender mais remédio. E aí, existem vários exemplos, né? Eu trouxe o caso do Venvance, que é um remédio que existe no Brasil também, que é comercializado aqui, de como é que ele virou um grande case nos Estados Unidos para pensar essa relação entre diagnóstico, né, DSM, e indústria farmacêutica, diagnóstico, ligado a essa expansão do DSM, e como é que as pessoas e a mídia, inclusive, entram muito nisso. O Venvance, nos Estados Unidos, ele começa a ser pesquisado, ele começa a ser vendido como um medicamento para compulsão alimentar. Ele o primeiro uso dele é para isso, né? E aí, essa empresa Shire, que é a que faz o Venvance, botei um trecho aqui dessa matéria do New York Times, né? Lança uma campanha ambiciosa para promover o Venvance, mas também para aumentar a conscientização sobre o distúrbio, compulsão alimentar, no caso. Alguns dizem que a empresa está indo longe demais para comercializar esse tipo de droga, que é uma anfetamina, né? E isso é importante da gente pensar, não é um remédio qualquer, classificada pelo governo federal como tendo alto potencial para o vício. O histórico da Shire está aumentando a preocupação. A empresa ajudou a colocar outra condição, outrora estigmatizada, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, no mapa médico e ganhou bilhões de dólares com a venda de medicamentos como o Adderall para tratar. E aí o Venvance, que é esse remédio a princípio, né, para a compulsão alimentar, ele também começa a ser usado, e no Brasil o principal uso dele de divulgação é o para tratar TDAH, não é para tratar compulsão alimentar. Ele aqui é conhecido mais como um remédio para tratar TDAH do que para tratar compulsão alimentar. Só que a questão é que como isso foi feito nos Estados Unidos, né? E é por isso que, para a gente que pensa a comunicação, é interessante. A primeira coisa foi que essa farmacêutica começou a fazer o que a matéria do New York Times chama de uma turnê pelos meios de comunicação. Então, todos esses programas da Oprah, todos esses programas de auditório, eles começaram a mandar algumas pessoas, e essa Mônica Seles, que é uma ex-tenista, era uma dessas pessoas que iam muito nesses programas. Ela virou meio que uma porta-voz da empresa para falar como é que ela sofria de compulsão alimentar e de como é que o remédio ajudou ela. E aí a gente percebe, né, a matéria cita que nesse momento em que essas pessoas, né, que essa campanha se dava, em que essas pessoas iam até esses programas de televisão para falar sobre isso, a busca por compulsão alimentar no site de busca, né, de pesquisa na internet, dava um salto, e que vários sites apareciam falando sobre compulsão alimentar, que direcionavam as pessoas para o site da empresa farmacêutica que vendia o remédio. Então, assim, era tudo arquitetado para, de fato, ampliar as vendas desse remédio, e de como é que a comunicação entrava muito forte nisso, a partir de uma discussão aparentemente para ajudar o público, né, de entender o que é compulsão alimentar e se informar sobre isso, que acabava direcionando esse fluxo, esse tráfego de internet para o site da própria empresa. Maica, tem outro comentário aqui no chat Oi. Sim. da Glória, mestranda do Conex, comentando que entre os estudantes existe uma busca pelo remédio porque ele promete aumentar o foco nos estudos. Olha que doideira. Exatamente. Que é um daqueles problemas, né, de assim, o remédio ele tem um uso que é oficial para qual ele foi aprovado. Ele já existe um uso off-label que os próprios psiquiatras também começam a receitar. E existem os outros efeitos colaterais que as pessoas percebem que existe e aí começa a ser usado por isso também. Que é meio o último ponto assim que a gente vai chegar. Isso. Oi? O Fábio também compartilhou aqui o uso da Ritalina e sua promessa de turbinar os estudos. Exatamente. Aí a gente já está falando de um processo que é mais do que a expansão do diagnóstico, é o uso performativo visando performance desses medicamentos, né? Então você toma não é que você, qual é a discussão? Quando a gente fala do DSM ser meio frouxo, a gente está basicamente falando,
Se eu chegar para um psiquiatra, estou fazendo uma caricatura aqui, tá? Por favor. Mas se eu chegar para um psiquiatra e falar, olha, eu estou com muita dificuldade de me concentrar, eu não estou conseguindo ler, eu pego meu celular toda hora, não consigo mais ver um episódio de série porque eu paro o tempo inteiro para pegar meu celular, que me parece que é um fenômeno que todos nós vivemos hoje em dia. Nossa atenção está muito fragmentada pelo modo de vida que a gente tem hoje em dia. Se eu relato isso para um psiquiatra, a chance de eu sair de um consultório com uma receita de um remédio para TDAH é muito grande, porque existe um clima social favorável a diagnósticos de doença mental, porque existe uma. Por quê, né? Não é porque os médicos são grandes canalhas que querem. Existe, claro, um lobby da indústria farmacêutica, mas existe também uma coisa da gente ter uma sociedade meio imediatista e quer resolver as coisas. Então, se eu levo uma queixa para um médico, eu, de alguma maneira, tenho uma expectativa de que ele resolva para mim esse problema. Só que a gente está falando aqui de um problema que é macro, que é um problema geracional, que inclusive piorou muito depois da pandemia, que é essa questão da concentração. Os meus alunos, imagino os alunos de vocês, com quem vocês convivem na graduação, principalmente, mas é muito frequente alunos falarem que realmente tem uma questão de concentração, assim, muito complicada. E será que todos estão adoecidos mentalmente ou será que a gente vive numa sociedade que está adoecendo a gente, né? E aí aquela coisa cíclica. Agora eu consegui ver aqui o chat. Exatamente, economia do tempo. A gente está vivendo numa sociedade que fala que a gente não pode, inclusive, perder nenhum minuto, né, da nossa vida, que a gente tem. Eu dei o exemplo aqui de podcast, eu sou uma grande consumidora de podcast, inclusive alguns desses eu consumo também, porque eu também tenho interesse nesse universo da psicanálise. E é isso, né? Você está lavando louça e está ouvindo um podcast, você está malhando, você está ouvindo um podcast, você não pode perder um segundo da sua vida. Será que uma sociedade como essa ela não está adoecendo a gente? E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que se medicar ou a gente tem que coletivamente também discutir essa. Porque assim, não é que você não possa se medicar. É aquilo, né? Volto para aquele ponto. Se você está sofrendo, é muito justo que você busque uma solução para o seu sofrimento. Só que se a gente não pode discutir coletivamente que sociedade é essa que propicia esse tipo de vida que está adoecendo as pessoas, a gente vai ficar cada um sozinho na sua casa, fazendo sua terapia, tomando seus remédios, e as coisas vão ficar cada vez piores. Né? O argumento, no fim das contas, é um pouco esse. Mas é isso, né? E aí o Venvance, ele é um desses medicamentos, né? Que, como a Glória falou, está sendo usado muito para isso, para a coisa do Enem agora que teve, né? O pessoal voltou a falar muito sobre isso. Eu até trouxe um exemplo aqui do TikTok, em que o rapaz fala um pouco sobre isso também. E aí os valores, né, envolvidos na venda de medicamentos como esse são cifras, de fato, muito grandes. E aí a falta de controle, né? E por mais que exista uma regulação, no Brasil, por exemplo, existe uma regulação mais direta de como é que você faz a publicidade de medicamento. Mas a questão, me parece, que é quando a gente fala de uma mídia que é cada vez mais atravessada pelas redes sociais, pelas plataformas de redes sociais, muito mais do que como a publicidade oficial de um remédio que aparece na televisão ou eventualmente numa revista, a importância dos discursos que surgem sobre esses medicamentos nas redes sociais, eles são cada vez eles são muito maiores do que a propaganda oficial, né? E aí nos Estados Unidos que isso é mais livre, né, que a publicidade oficial ela é mais descontrolada, essa empresa vendia o Venvance falando que ele evitaria acidente de carro, divórcio, prisão, desemprego, e aí grande foco com essa questão da compulsão alimentar, né? Entendendo que a compulsão alimentar levaria à obesidade, que a obesidade levaria a esses tipos de problema. E aí essa matéria do New York Times traz algumas publicidades já antigas, desde sempre, né? A publicidade de metanfetamina, de anfetaminas ligadas a emagrecimento, sempre foi oferecida assim, de uma maneira muito descontrolada lá naquele país. E aqui, eu vou de novo aqui tentar trocar aqui o meu. E, Maica, enquanto isso, tem um comentário aqui que Venvance virou moda. Tem camiseta, olha, vendendo com... É inacreditável. Que é um pouco do que acontece com o Rivotril, né? O Rivotril virou também, é quase uma piada, né? As pessoas viram um termo, assim, para se... Quando a pessoa quer falar alguma coisa do tipo, estou muito nervosa, cadê meu Rivotril? Que antigamente era o Lexotan, né? O Lexotan perdeu espaço para o Rivotril. Quando eu era adolescente, eu me lembro que era Lexotan que as pessoas falavam. Gente, camiseta do Venvance realmente essa eu não conhecia. Já vou
Obrigada, Marcos. Vou colocar já para minha aula, já vou acrescentar na aula, a próxima vez que eu der essa aula, já vou colocar aqui. Mas eu queria compartilhar uns vídeos do TikTok. Não sei se eu já me entendi com esse. Não esquece Faz de uma hora que eu tomei ajeitar o áudio. Venvance pela primeira vez na vida. Vou fazer um vídeo. Esse rapaz, ele. Vocês ouviram, né? Deu para ouvir o que ele estava falando. Ele é um. Ele é um influenciador, né, do TikTok, tem milhões de seguidores no TikTok. Ele começou a ficar famosinho na época da pandemia, falando sobre culinária, sobre assuntos que não tinham nada a ver. Mas aí daqui depois ele começou a compartilhar sobre questões de saúde mental, sobre doenças que ele tem. E aí isso daí começou a bombar, e ele começou a produzir conteúdos sobre isso também. E aí eu trouxe aqui vídeos que ele fala sobre especificamente sobre esse remédio. Vídeo contando o que eu vou sentir, o que eu tô sentindo. Bom, como eu disse, faz uma hora que eu tomei, eu ainda não tô sentindo nada. Inclusive, tô sonolento. Eu tenho muito medo de tomar esses remédios psiquiátricos. Eu demorei muito para começar a tomar meu antidepressivo, porque eu tenho medo por conta do meu estresse pós-traumático. Eu tenho estresse pós-traumático por conta de despersonalização. E para quem não sabe, o Venvance, ele é uma anfetamina do tratamento de TDAH. E assim, a galera tem usado o Venvance para coisas que não são TDAH. Por quê? Tem alguns motivos. O Venvance é um remédio que aumenta a sua disposição e a sua concentração em níveis muito acima. Então assim, tipo, estudantes de faculdade tomam esse remédio para estudar para uma prova, para fazer o Enem. E eu acho isso simplesmente ridículo, né? Porra, é uma doença, caralho. Sim, mano, sem brincadeira. Eu sou diagnosticado com 12 doenças psiquiátricas diferentes. Enfim, eu já trato depressão, bipolaridade, etc. E uma coisa que o meu psiquiatra estava aguardando para começar a tratar era o TDAH. E explicando um pouco mais sobre essas doenças que eu tenho, eu sou uma pessoa zero agressiva. O meu problema é que eu tenho dois picos muito fortes. Eu tenho picos intensos de euforia e picos intensos de depressão. É isso que acontece comigo. Eu fico puto por um motivo. Por quê? Porque quando você tem TDAH, você pode fazer prova com consulta, ou seja, eu não teria reprovado no segundo ano do ensino médio. Obviamente, eu reprovei porque eu tinha TDAH. Eu não conseguia simplesmente prestar atenção na aula, eu não conseguia estudar, eu não conseguia fazer as tarefas. Então é por isso que eu fico puto quando eu vejo que falar que tem depressão, falar que tem TDAH virou moda, tá ligado? Porque assim, pô, tomar o Venvance é da hora, você fica muito disposto, a sua atenção melhora 100%. Mas assim, tem o outro lado do TDAH, né? Tem o lado que você não consegue sair da cama, caralho. Tem um lado que você não tem disposição pra levantar e tomar banho. Teve dia que eu já passei o dia inteiro deitado, mano, porque eu não conseguia sair da cama, tá ligado? Então, não, mano, não é da hora. Que bosta que eu tô tendo que tomar esse remédio. Que bosta que eu não consigo ter uma disposição e concentração sozinho. Preciso da ajuda de um remédio. Pô, mano, é uma anfetamina. Pode dar merda, tá ligado? Por isso que eu fico com medo. Só que eu sei que não vai dar merda porque eu realmente tenho a doença, tá ligado? Mas a galera toma muito inconsequentemente esses remédios assim psiquiátricos, Ritalina, Concentra, Venvance, e acho que é super-herói, que nunca vai dar merda. Inclusive eu tenho depressão, esses caralho todo, porque eu achei que não ia dar merda. E quem entende sabe do que eu tô falando. A gente sempre acha que nunca vai dar merda, né? Mas enfim, acabou dando merda pra mim. E hoje eu tenho que lidar com depressão, enfim, com essas doenças psiquiátricas. Mas graças a Deus estou me tratando, tá dando super certo. Agora eu vou começar esse outro tratamento que eu acredito que vai melhorar minha vida 100%. E é isso, eu tô aqui para contar o meu dia e como é que vai ser essa experiência tomando Venvance. Ventos fortes na região de São Paulo. Bom, como eu disse, não estou sentindo muita coisa ainda, então eu vou deixar para parte 2 o resto do meu dia, fechou? Já me segue aí para acompanhar. E aí eu acho interessante, né, essa coisa desse foco que ele coloca no fato de que ele tem o diagnóstico. Tipo, ele, né, diferente das outras pessoas que estão usando o remédio porque querem se concentrar, porque querem ir bem numa prova, ele tem o diagnóstico. Mas não há uma problematização nenhuma no fato de que ele tem 200 diagnósticos, né, 12 diagnósticos de doença mental. E, assim, claro que eu não vou entrar, não sei, os detalhes da vida
dos diagnósticos dele, não é sobre isso, mas a Glória mandou um outro vídeo aqui. Obrigada, Glória, depois eu vou olhar. Mas é assim, é isso, né? A pessoa tem 12 diagnósticos. Qual o remédio que ele não vai poder tomar que não se enquadre em alguma medida em 12 medicamentos que ele está tomando, né? 12 diagnósticos que ele tem, e quais são os remédios que ele não vai poder usar a partir desses 12 diagnósticos. E é muito, eu acho muito curioso também esse acompanhamento, né? Essa produção de conteúdo em cima das doenças mentais. Como é que existe um interesse, tanto que ele deixa quase um gancho ali, né? Esse suspense normal de narrativa seriada, de olha, não consegui sentir nada ainda, vou deixar aqui, vocês querem um vídeo 2? E é claro que ele fez o vídeo 2. Eu vou passar só o iniciozinho do vídeo 2, em que ele está falando sobre o remédio. Bom, muita gente está me pedindo para falar um pouco mais, explicar sobre essas doenças psiquiátricas que eu tenho. Enfim, é só vocês abrirem e ver no outro vídeo que está cheio de comentário. É legal comentar sobre porque quando eu passava pelas coisas e não sabia sobre, eu fui muito ajudado pela internet. Ver que eu não estava passando por aquilo sozinho, enfim. Vamos começar pelos meus diagnósticos, que não são poucos. Vamos lá. Depressão, ansiedade, TDAH, estresse pós-traumático, despersonalização, desrealização, síndrome obsessiva compulsiva, tendência a vícios, dismorfia corporal e insônia crônica. Muita coisa. Todas essas doenças que eu tenho... Ele vai falar um pouco sobre as doenças e tal, mas e ele fala, né? Uma coisa que ele fala no início, e que eu acho que é interessante também, é que ele ele avisa que ele foi muito ajudado nesse processo de descoberta pelas coisas que ele via as pessoas falando, outras pessoas falando nas redes sociais. E aí a gente fica imaginando como é que também não há essa retroalimentação de busca de diagnóstico, né? O Rafael colocou aqui que é um capital social. Com certeza, né? Eu acho que é muito interessante como é que hoje em dia a gente saiu de um contexto, sei lá, anos 80, 90, em que essa coisa da terapia ainda existia um estigma muito forte, né? De terapia é coisa de maluco. No momento social em que a gente coloca a terapia em dia, né? A gente num aplicativo de busca de relacionamento, a gente enuncia que faz terapia e a gente, inclusive, se orgulha de diagnósticos de doença mental. Porque, no fundo, ele se coloca como assim, né? Diferente dos outros que usam esse remédio porque querem ou porque para fazer um uso mais solto, eu tenho não só esse diagnóstico, como eu tenho 12. Deixa eu ver o que a Bianca falou aqui. Não, conversa sobre medicamento, sobre esse tipo de medicamento e troca, né? Inclusive das pessoas, já experimentou esse daqui, por que você não testa esse? E não só, eu acho que sim, absorverem determinados sintomas, mas é uma coisa que eu acho que é muito problemática, que inclusive um tema aí de pesquisa que eu estou até vendo se eu incentivo algum, orientando o meu a seguir por esse caminho, dessa onda de autodiagnóstico nas redes sociais. Eu acho isso muito problemático e muito, ao mesmo tempo, um exemplo de como é que isso daí se espalhou, né, de uma maneira muito bizarra. E, assim, diagnóstico de TDAH o tempo inteiro no TikTok. Se você bota, não façam isso, porque senão o algoritmo vão perder isso, vão para o resto da vida receber esses testes, mas é assim, eu cometi esse erro de botar testes TDAH na busca do TikTok. Cara, parece uma infinidade de testes. São testes muito bobos, assim, a pessoa mostra um negócio, aí tira qual era a cor do não sei o quê. Se você não lembrou, então você... E aí, essa orientada que eu estou incentivando a ver se vai por esse caminho, ela também viu esse teste, ela falou, cara, a partir desses testes do TikTok, eu estou diagnosticada em todos tendo TDAH. Eu falei, ela também. Eu acho que quase todo mundo vai ser diagnosticado. E assim, provavelmente são pessoas que já chegam a partir disso, né? Ainda mais dessa geração mais nova, que consome muito esse tipo de conteúdo e já chega num consultório muito inclinada a quase convencer o médico de que sim, eles têm um diagnóstico. Até porque o diagnóstico ele dá um conforto, né? A gente gosta o diagnóstico, quando um diagnóstico é fechado, não só em relação à saúde mental, mas qualquer diagnóstico, né? Quando a gente tem algum tipo de sofrimento, dor, e a gente fecha um diagnóstico, isso dá um conforto, porque a gente entende que a partir disso a gente vai ser tratado e vai melhorar.
Então, quando a gente fala desses processos, ainda mais de pessoas muito jovens, né? A gente não está falando só de, ai, é um modismo. Existe o sofrimento ele está ali, né? Eu acho que é isso que é importante a gente sinalizar. Não é que essas pessoas estão, ai, eu quero ter uma doença mental. Essas pessoas estão de fato sofrendo, porque a gente vive numa sociedade que adoece as pessoas. Uma sociedade que incentiva o tempo inteiro, de fato, a ansiedade, que fala para esses jovens de 20 e poucos anos. Eu imagino que vocês vivenciem, ainda mais na SPM, talvez até mais do que na UF, uma cobrança por sucesso muito jovem. Então, eu vejo pessoas de 20 e poucos anos falando: meu Deus, eu cheguei aos 20 anos e eu não construí nada. Falo, meu filho, o que você quer construir com 20 anos de idade? Mas é porque o TikToker, não sei o que, tem 16 e comprou uma casa com piscina. Então, assim, é uma sociedade que adoece essas pessoas, né? Com uma cobrança de performance, de sucesso, de... Então, essas pessoas estão sofrendo. E aí é tentador imaginar que um diagnóstico vai resolver esse sofrimento, né? Vai te oferecer uma solução. Não, eu imagino que deve ser um desafio para as faculdades de psicologia conseguirem formar psicólogos nesse contexto, de fato, assim, cobrança por seguidores. Como é que, até pensando, né, conectando o comentário do Rafael com o da Bianca, a gente está falando de um contexto em que essa cobrança por seguidor, por like, a- meio que se espalha por todas as profissões, né? Então, já ouvi falar de escola não, de faculdade que está contratando professor, faculdade particular, contratando professor que tem muito seguidor, porque quer que a pessoa divulgue as aulas nas redes sociais e venda. Então, assim, com médico, isso é uma coisa absurda, né? Alguns ramos da medicina, então, dermatologia, viraram médicos celebridades que a gente não consegue. E na psicologia isso acontece de alguma maneira também. O que é curioso na psicanálise, por exemplo, pessoas que compartilham muito sobre a vida delas, né? Psicanalistas que compartilham muito sobre a vida, que viram meio que uma celebridade, e que isso daí, inclusive, interfere na própria prática né? Da análise, de você conhecer muito, ver muito o seu psicanalista vivendo, fazendo coisas, mas que também viram meio que celebridades. Então, acho que são alguns desafios na própria formação hoje em dia desses psicólogos, né? De tanto terem que lidar com essa concorrência. E a gente volta lá para o início da aula, quando o Nicholas Rose fala que a psicologia fez questão de se espalhar e de fazer todo mundo pensar de alguma maneira como psicólogo, é um caminho, assim, agora para retomar esse, entre aspas, poder, esse controle por parte da psicologia é difícil, né? Porque as pessoas estão se autodiagnosticando, ou elas estão se diagnosticando porque o fulaninho do TikTok falou para elas que se elas têm isso, aquilo e aquilo outro, elas já podem é, ser, ser diagnosticadas com alguma doença. O Conselho Federal de Medicina, inclusive, andou punindo algumas pessoas dessa negócio de dancinha, né? Não só no Brasil, como nos Estados Unidos também já vi matéria de pessoa, médico fazendo dancinha durante cirurgia, umas coisas bem complicadas, e aí tomando punição, mostrando. Eu lembro que foi, eu não me lembro se foi no Brasil, não sei se vocês vão lembrar, de uma médica que fez, se não me engano, foi uma lipoaspiração, e aí ela estava com um saco da gordura da pessoa que saiu da pessoa, fazendo uma dancinha, balançando e mostrando. Negócio nojento, né? Porque era gordura corporal ali. E aí tomou uma punição, mas eu não me lembro agora se foi aqui no Brasil ou se foi fora. Estou lendo aqui o comentário da Bianca. Não, quando, eu acho que quando a gente entra em algumas áreas, né, como a educação, a medicina, essa cobrança por performance, ela é muito. E aí é isso, né? É o próprio processo que a gente está falando aqui que também adoece as pessoas. Porque aí ela, agora, além de ter uma formação, se preocupar com a sua formação, você ainda tem que também ter uma persona pública convincente para conseguir angariar seguidor, para poder ter cliente ou potencial paciente. Não, cirurgião plástico, então, nossa, imagino, pressão em cima de cirurgião, todo esse do campo da estética, né, esses médicos que trabalham com essa área da estética. Pô, eu ia falar alguma coisa, eu esqueci agora, algum exemplo de... Ah, eu dou aula na graduação, né? Sou do programa de pós-graduação em comunicação da UF, mas o curso de graduação que eu dou aula lá é estudos de mídia. E estudos de mídia, a gente oferece uma disciplina. Quando o curso foi montado, um dos acordos lá que a gente fez
é que a gente assumiria uma disciplina que originalmente quem dava era a comunicação, e aí o Estudos de Mídia começou a dar, que é Comunicação e Cultura para a Nutrição, que é o curso de nutrição, que é uma disciplina meio aleatória. E aí a gente, quando eu caio no colo de algum professor do nosso curso para dar essa disciplina para nutrição, a gente vai todo, né? Nossa, nutrição, eu vou toda trabalhada no Bourdieu, falar da comida, da sociologia, comida, quando distinção. A gente vai achando que vai dar aula falar de sociologia, relação do alimento, classe social, e eles ficam frustradíssimos porque eles pensam assim: nossa, a gente ia ter aula com o professor de estudos de mídia, a gente queria aprender como que a gente monta um bom perfil do Instagram para a gente conseguir atender. Porque a nutrição também é muito atravessada por esse tipo de coisa, dessas celebridades, né? Nutricionista que fica o tempo inteiro mostrando receita, dando dica, não sei o quê. E a gente começou até a adaptar um pouco a disciplina que a gente dá, porque de fato os alunos chegavam com esse tipo de cobrança, e a gente tentou incorporar isso um pouco de, ao mesmo tempo, ajudar eles nisso, mas também problematizar e fazer eles refletirem sobre essa demanda, né? E sobre a forma com que eles se apresentam, a relação entre comunicação e nutrição também nesse sentido, né? Da responsabilidade que eles têm, né? Enquanto divulgadores científicos, de alguma forma, quando é esse o propósito, mas enfim, é de fato uma cobrança muito grande. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para o outro. Só para fechar, gente, já terminando aqui essa parte, só para fechar essa parte da aula. E aí a gente está falando disso, né? A gente chega nesse ponto em que a gente está falando sobre, por um lado, a psicologia completamente estabelecida, guiando a maneira com que a gente entende a gente mesmo, os outros, e, por outro lado, a psiquiatria e esse foco no cérebro, né? E nas neurociências, também ganhando uma nova importância, sobretudo a partir da década de 50, com o estabelecimento desses medicamentos que vão também, né, criar um outro imaginário, né? A gente viu a quantidade de meme, os exemplos que vocês trouxeram de camisa de medicamento, vão ajudar a consolidar esse imaginário, que é por isso que eu gosto do termo ciências psi, que a gente consegue abarcar a psicologia e a psiquiatria, embora elas não sejam a mesma coisa, tenham bastante diferenças entre si, elas, de alguma maneira, formam esse pacote cultural no qual a gente está inserido, né? E aí eu coloquei aqui o desenvolvimento das neurociências, que se ampliaram de maneira espetacular, nos vários sentidos do termo, né? Brincando um pouco com essa divulgação, né? Nas mídias também, nas redes sociais disso, o conhecimento sobre as bases biológicas da vida mental e como um efeito articulado deste e de outros fatores. O ultrapassamento do asilo ou do hospital como locus privilegiado de prática psiquiátrica. São coisas que são abordadas, né? Em algumas análises sobre esse contexto em que a gente vive, em que essas duas dinâmicas vão meio que se atravessando. E aí, por fim, queria falar um pouco de como é que, quando a gente olha para a psiquiatria, né, nessa relação da psiquiatria com o contemporâneo, para a gente amarrar isso que a gente vem falando aqui, eu trouxe alguns pontos, né, que são meio que 3 eixos que o Benilton Bezerra traz para a gente pensar como é que se dá essa relação entre a psiquiatria e a contemporaneidade. E aí ele fala que, por um lado, né, isso que a gente estava falando aqui, um processo de contínua expansão do diagnóstico. Então, qualquer coisa pode ser, teoricamente, patologizada, pode ser transformada em um diagnóstico. Então, emoções, estados subjetivos anteriormente experimentados, tratados como inerentes à existência comum, passam a ser vistos como doença. Então, se você está com um quadro como eu estava falando aqui, né, o exemplo que eu estava dando, você está sem concentração, não é porque você está realmente desatento, porque você está pensando em várias coisas, sua vida está difícil, você está com problemas, não, porque você tem algum transtorno de déficit de atenção, você precisa se medicar. Então, se você está triste,
porque você terminou um relacionamento amoroso, e aí você está triste, está sofrendo, como as pessoas sofrem desde que o amor romântico se estabeleceu, está sofrendo por causa daquilo, aí você não pode mais sofrer, então você tem que tomar um remédio porque você não está sofrendo, você está em depressão. Aí você é medicalizado, e aí você lida com aquilo também com a ajuda de psicofármacos. Progressivo rebaixamento, e aí eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Rebaixamento do limiar de diferenciação entre a normalidade e a patologia, fazendo com que um número cada vez maior de indivíduos se torne elegível para o diagnóstico de algum transtorno conhecido. E aí, no ambiente escolar, isso é muito discutido, né? De como é que as crianças hoje em dia têm muito diagnóstico de coisas como TDAH, e que se a gente for olhar para uma escola nos anos 80, as crianças tinham muitas vezes um comportamento muito parecido com as crianças de hoje em dia, em relação à dificuldade de concentração, de serem, entre aspas, levadas, mas naquela época aquilo era enquadrado de outra maneira. A criança era levada, a criança era, sei lá, se existia outros termos, mal educada até, se fosse o caso, mas ela era enquadrada de outra maneira, diferente de hoje, que isso daí acaba sendo incluído como uma lógica de doença. O Rafael está com a mão levantada, pode falar, tá? Não, é que agora você tocou num ponto que despertou um gatilho aqui em mim, porque eu repeti de ano 2 vezes, a quarta série e a sétima, e fiquei de recuperação em todos os semestres, todos. E muitas professoras falavam, tipo, que eu não me enquadrava no sistema de ensino, até chamavam meio de burro mesmo, né? E aí foi uma psicóloga na época, que, tipo, já minha mãe, minha família toda perdeu a esperança. Falei, esse cara não tem jeito porque ele não consegue. Eu tirava zero mesmo, era 0, 1, e eu não conseguia decorar nada. Chegou até uma vez uma professora, ela fez a minha prova para poder passar de ano. E aí, naquela época não falava disso, mas com o tempo, depois eu tive síndrome do pânico e tal, descobri que eu tinha déficit de atenção, que eu não conseguia me concentrar nesse negócio com data. Até hoje eu tenho muita dificuldade. E realmente esse tempo todo, né, como as coisas evoluíram e hoje tem muito mais mecanismos para ajudar pessoas com esse tipo de problema, né? E eu acho que a questão é justamente essa, né? De você conseguir diferenciar uma pessoa que tem um diagnóstico desse e que precisa ser ajudada, que é o seu caso, e que talvez não tenha conseguido na época certa receber esse tipo de atendimento, de você colocar todo mundo no mesmo pacote, porque se todo mundo tem, é aquela lógica, né? Se todo mundo tem déficit de atenção, ninguém tem. E a pessoa que de fato tem, não recebe o tratamento adequado. É a mesma coisa no caso da depressão. Quem é que não experiencia tristeza em alguma medida? Tem até um meme que eu coloquei aqui, tá mais pra frente, eu acho, que é tipo, eu estou com depressão ou eu sou apenas brasileiro? Quem é que não experiencia tristeza em algum momento do dia ou por uma fase? A vida é difícil, né, gente? Assim, e a vida de brasileiro, dependendo da vida, do recorte de classe, de raça, de gênero que a gente tem, é mais difícil ainda. E como é que você fala que isso daí necessariamente todo mundo está passando por depressão, então? E aí, quem tem depressão, muitas vezes não consegue receber atendimento adequado, porque fica nesse conjunto de todo mundo agora tem diagnóstico. E a pessoa que de fato tem, deixa de receber o tratamento adequado. Acho que você tocou num ponto que é importante, de fato, que é isso, né? Você entender, e quando a gente está falando de criança, é ainda mais complicado, né? Porque esses processos que a gente está falando aqui, da pessoa fazer o autodiagnóstico, de ser muito influenciada pelo que está sendo falado na rede social, na- quando é uma criança muito pequena, ela, né, não consegue nem ter esse repertório para conseguir dizer, né, de ser atravessada por isso. No caso do adolescente, isso vira um problema, porque ele é muito bombardeado com essas informações. Isso pode criar uma confusão nele de não conseguir reconhecer quais sentimentos são, entre aspas, né, sempre muito entre aspas, normais, que nível de sofrimento é normal, faz parte da vida, e que tipo de sofrimento leva a um quadro de, por exemplo, depressivo, mas no caso da criança, esse tipo de diferenciação fica ainda mais complicado. E, por último, aqui, o borramento paulatino da fronteira entre tratamento e aperfeiçoamento, que é um pouco do que a Laura estava falando, né? Outras pessoas também, que vem consolidando a ideia de uma psiquiatria voltada não apenas para o tratamento de transtornos, mas também para o alívio do sofrimento inerente à vida cotidiana e aos limites naturais da vida, bem como para a produção, por meio da regulação biotecnológica, de estados de bem-estar e de felicidade. Então, a gente está falando aqui de um contexto em que as pessoas
começam a fazer um uso totalmente ligado à performance, né? Como a gente estava falando, não só de prova, que esse eu acho que é o exemplo mais claro, mas também para emagrecer. A gente sabe que muitas pessoas fazem, mesmo sem necessidade, tomam remédio. Esse remédio, né, o Ozempic, ele não é um remédio, ele não é um psicofármaco, né? Ele é um remédio para diabetes, é uma outra coisa, não é a mesma discussão, mas a gente tem acompanhado na mídia como é que virou uma grande febre com pessoas, inclusive quem precisa tomar o remédio às vezes não consegue comprar, porque as pessoas estão fazendo esse uso muito, virou um remédio para emagrecer que as pessoas tomam, de fato é um modismo, esse caso acho que a gente não erra se a gente disser que de fato virou um certo modismo. Rafael, obrigada, até que estamos acabando já, mas obrigada, até mais. E assim, e aí os médicos, e aí eu tenho visto alguns médicos falando sobre isso, endocrinologista principalmente, né, que é quem lida mais diretamente com o Ozempic por conta da diabetes, falando como é que a própria Globo tem feito umas matérias no Fantástico muito problemáticas em relação ao remédio, que não dá para entender, sim, dá para entender, né? Se existe algum tipo de algum patrocínio mais direto da empresa que produziu o Ozempic, porque assim, é quase uma publicidade. Não sei se vocês chegaram a ver a primeira matéria que teve há uns meses, era assim, mostrando pessoas, inclusive pessoas mulheres magras tomando o Ozempic, e enfim, a gente está falando aqui de um remédio que também não é um remédio simples, embora ele não seja um psicofármaco, ele é um remédio tem efeitos colaterais muito graves, como pancreatite, né, doenças complicadas, e que também está sendo vendido, assim, essas relações entre indústria farmacêutica e comunicação, elas rendem bastante, mas a gente pode voltar a falar sobre isso amanhã, acho que a gente pode ficar por aqui hoje, aí amanhã a gente retoma desse ponto, que eu queria falar mais um pouco sobre essa relação entre a psiquiatria e a comunicação, mas a gente deixa para falar amanhã. Acho que é isso, gente, obrigada. Minha voz conseguiu resistir bravamente. Muito bem, Maica, brigadíssima também. Obrigada a todo mundo que participou. Então, a gente fica por aqui e amanhã, 10 horas, tem mais.